Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, a cada dia, quando nos levantamos, o nosso pensamento é arrebatado na esperança e expectativa de vermos o céu se abrir e Jesus Cristo voltar, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele por toda a eternidade. Todos os dias pela manhã nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26, o versículo 1 e o versículo 2. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Antes que o pecado entrasse nesse mundo, o céu já se organizou para salvar os pecadores. Quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, antecipadamente Jesus sabia das lutas, as dificuldades que ele passaria aqui nesse mundo. Jesus não poderia perder essa batalha, porque se Jesus perdesse essa batalha, todos os filhos criados por Deus nesse mundo perderiam a sua esperança eterna. É claro que nós sabemos, na caminhada de Jesus nesse mundo, ele viveu como um ser humano, mas o céu se preparou, se organizou para que Jesus pudesse ter condições de vencer o pecado. A vida de Jesus é uma prova clara e cada um de nós que vivemos nesse mundo, nós também podemos vencer. Quando Mateus está mencionando todos esses ensinamentos, nós conseguimos compreender que são os ensinamentos do capítulo anterior, sobre os sinais da volta de Jesus Cristo, sobre as parábolas contadas para que aquela geração pudesse entender que um dia Jesus Cristo voltaria com todo o poder e glória para resgatar todo filho que creu no Senhor e se colocou em suas mãos. Cada passo que Jesus deu nesse mundo, Jesus se preparava para se deparar com a cruz, vencer o pecado, deixar para nós um legado de salvação. Mas Satanás também não perdia tempo. A cada minuto que ele via Jesus Cristo se fortalecendo, Satanás trabalhava sorrateiramente para poder destruir a Jesus Cristo. No Sinédrio, os líderes já estavam se preparando para prender a Jesus. Eles sabiam que Jesus era uma ameaça para os seus ensinamentos. E no entendimento desses líderes, a única forma de resolver esse problema era matar a Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Os líderes sabiam que se prendesse Jesus no período da festa da Páscoa, seria um grande tumulto. Possivelmente a multidão não permitisse que Jesus fosse morto. É por isso que nesse período eles não queriam prender a Jesus, mas sabiam que posteriormente, quando todos os judeus já tivessem voltado para sua casa, seria um momento oportuno para prender Jesus, julgar a Jesus à calada da noite e levá-lo à cruz do Calvário. Como nós podemos ver no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, uma mulher chega com um vaso de alabastro para ungir a Jesus. Os discípulos que estavam ali se opõem a essa atitude dessa mulher, inclusive Judas. Mas Mateus registra esse momento para relatar da hipocrisia de Judas em tentar revelar que amava Jesus Cristo. Mateus 26:14, a Bíblia diz o seguinte: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Satanás colocou no coração de Judas um mau sentimento, uma má atitude. Judas era o tesoureiro daquele grupo. Judas acreditava que poderia naquele momento oportuno ganhar algum dinheiro. E ele vai até esses líderes e se propõe a trair a Jesus. Se ele entregasse Jesus aos principais sacerdotes, ele ganharia 30 moedas de pratas. Judas não seria o primeiro a trair a Jesus. Todos os outros discípulos posteriormente trairiam a Jesus. Mas Judas deliberadamente procurou os sacerdotes líderes daquela época para que através de um beijo ele identificasse quem era Jesus e os soldados prenderiam a Jesus e Jesus seria levado a julgamento e seria crucificado. Todos os anos os judeus celebravam a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era a festa mais importante para os judeus.
Cada família se reunia dentro da sua casa, era um momento familiar, onde o pai comprava um cordeiro sem defeito, esse era imolado, oferecido, e toda a família participava desse momento de celebração, porque essa cerimônia apontava para um dia, quando Jesus Cristo viesse aqui a esta terra, morrer morte de cruz, ele morreria pelos pecados de todos os seres humanos. Jesus colocou os seus pés nesse mundo e os judeus não conseguiram compreender que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro que veio nos limpar, nos libertar de todo o pecado. Foram os próprios judeus que perseguiram a Jesus, foram os próprios judeus que mataram a Jesus Cristo. Foram eles que deram as costas para o Senhor. Como nós podemos ver nos versículos 17 a 25, Jesus pede para que os seus discípulos organizem a festa da Páscoa. Jesus queria ensinar uma lição para aqueles homens. Jesus queria instituir a verdadeira cerimônia da comunhão. Jesus queria mostrar didaticamente que Ele era o Cordeiro de Deus, que Ele é o Salvador do mundo. Era necessário que Ele morresse morte de cruz, se entregasse para que nós pudéssemos ter vida eterna. Se Jesus não morresse morte de cruz, jamais nenhum de nós poderíamos ter a oportunidade da salvação. Ele é o pão da vida, o seu sangue nos liberta do pecado. Aqueles que crerem em Jesus Cristo, esse obtém vida eterna. Mateus capítulo 26, o versículo 26, a Bíblia diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Com essas palavras, Jesus pegou nas suas mãos um pão e Jesus colocou nas mãos dos discípulos, falando para ele que era necessário que ele morresse. Eles deveriam comer esse pão e esse pão representava o corpo de Cristo. Nós entendemos que o pão representa o corpo de Cristo. Não que o pão que nós comemos na ceia seja o próprio corpo de Cristo, mas aquele pão que nós comemos aponta, indica, representa o que de fato Jesus Cristo fez por nós. E pela fé, quando nós comemos esse pão, temos a certeza que o mesmo efeito da vida de Jesus Cristo é efetuado na nossa vida pela fé. Da mesma forma, quando nós também tomamos o suco de uva, nós entendemos que ali há um simbolismo do sangue de Jesus. O suco de uva não é o sangue de Cristo, mas aponta para o Cordeiro de Deus, para o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E aqueles que tomam o suco de uva pela fé recebem os mesmos efeitos que o sangue de Jesus Cristo deve efetuar na vida de um pecador. Somente dessa forma, mais uma vez, a nossa aliança com o nosso Deus ela é reafirmada. Se não for através de Jesus Cristo, jamais alguém poderia um dia contemplar a face do Pai, porque todos nós somos pecadores, todos nós transgredimos a lei de Deus. A nossa natureza por si só ela é má, é tendenciosa para o pecado, mas através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele nos cobre com o seu manto de justiça. E quando nós somos apresentados diante de Deus, nós não nos apresentamos como um pecador miserável, mas nós somos vistos através da justiça que Jesus Cristo alcançou por cada um de nós. Jesus participa dessa cerimônia com um sentimento de alegria, com um sentimento de vitória. Jesus sabia que através da sua ligação com o Pai, ele alcançaria a vitória. Hoje, quando nós participamos da cerimônia da comunhão, nós também precisamos participar com um sentimento de vitória, porque Jesus venceu. Nós não podemos participar dessa cerimônia com um ar de tristeza, de dor. É claro que deve haver um sentimento de gratidão no nosso coração por toda a vitória alcançada por Jesus Cristo, mas o nosso coração precisa regozijar, nos alegrarmos, porque somente através de Jesus é possível a vida eterna. Querido amigo, o capítulo 26 nos ensina muitas verdades. Embora o nosso coração seja propenso em algum momento querermos agradar a Deus, fazer a vontade do Pai, mas o nosso ser por natureza é muito mau. Pedro fala para Jesus que jamais negaria Jesus, que seria fiel ao Senhor, que ele jamais deixaria de estar na companhia de Jesus Cristo. Mas quando Jesus é preso e Jesus é levado ao Sinédrio e se inicia o julgamento de Jesus Cristo, Pedro foge, Pedro se esconde. E quando uma criada lhe pergunta se ele conhecia Jesus Cristo, Pedro veementemente se volta para essa mulher e fala que nunca tinha conhecido a Jesus Cristo. Nós somos dessa forma, nós negamos ao Senhor constantemente,
Constantemente nós negamos os nossos valores espirituais, os nossos princípios, a lei de Deus, aquilo que nós sabemos que devemos fazer, nós negamos em decorrência das circunstâncias. Em momentos que nós deveríamos nos manter fiéis, nós não deixamos a verdade, a palavra de Deus conduzir a nossa vida. Da mesma forma como Pedro negou a Jesus Cristo, nós temos negado nos dias atuais ao Senhor. Como nós carecemos de Cristo. E nós podemos ver na palavra de Deus a maneira pela qual Jesus venceu foi através de uma ligação íntima com o Pai. Enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam. Hoje nós precisamos tomar o mesmo modelo de Jesus Cristo. Nós precisamos viver uma vida íntima com o Pai. Precisamos desenvolver um relacionamento muito próximo com o Pai, para que a cada dia na nossa caminhada nós possamos ser fortalecidos também pelo Pai. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos, queremos viver para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos ao Teu lado eternamente. É o nosso pedido nessa manhã, é aqui a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.